Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estava aqui meditando na palavra de Deus e me deparei com dois textos muito parecidos, mas com os mesmos resultados, mas com orações diferentes. Eu estou falando sobre um texto encontrado em 2 Crônicas, capítulo 24, os versos 21 e 22, e Atos, capítulo de número 7, os versos 59 e 60. Estamos falando lá em 2 Crônicas de Zacarias, quando Zacarias foi morto pelo rei. E estamos falando lá em Atos, no capítulo 7, os versos 59 e 60, de Estevão, quando ele é morto também. E engraçado é que Zacarias, aqui no Antigo Testamento, lá em 2 Crônicas, é morto por apedrejamento. E lá em Atos, capítulo 7, Estevão também vai ser morto, vítima de apedrejamento. E é interessante que, se compararmos, os dois, ao estarem próximos da morte, ou quase morrendo, fizeram uma oração. E aí é que está a diferença. A oração de Zacarias foi uma e a oração de Estevão outra. E eu quero convidar você para analisarmos isso nesse momento. 2 Crônicas 24, verso 20 diz: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, o que lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Ao contrário, nós temos lá em Atos, capítulo de número 7, a oração de Estevão. A partir do verso de número 59, vejamos o que diz lá. Olha só. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Nós temos aqui contraponto, né? Zacarias, o Senhor o verá e o retribuirá. O que ele estava dizendo ali era que Deus iria demandar justiça daqueles que estavam cometendo a agressão. Ele estava clamando ali para que Deus tomasse vingança contra aqueles. Mas nós temos a mesma situação lá em Atos, e o que nós vemos é um Estevão pedindo a Deus que não imputasse aos seus agressores este pecado. E aí fica uma pergunta para nós: por quê que esses dois homens de Deus, que estavam agindo em nome de Deus, que estavam pregando a palavra de Deus e que sofreram perseguição e agressões por causa do nome de Deus, tiveram postura tão diferente na hora da oração final? Eu não quero responder isso aqui de maneira a não deixar nenhuma dúvida, e também não quero ser aqui o dono da verdade, mas eu quero me basear nessa resposta com base no livro que eu estou lendo aqui, que é Teologia do Aconselhamento Mais que Redenção, do Jay Adams. E aí o Dr. Jay Adams, analisando esses textos, ele chegou à conclusão de que o que fez a diferença entre uma oração e a outra foi a cruz de Cristo, né? Veja que Zacarias não tinha visto ainda o modelo de Cristo na cruz, mas Estevão já. Estevão tinha o modelo para seguir. Estevão soube que Jesus, ao estar na cruz, antes de morrer, disse frase parecida. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então a diferença entre Zacarias e Estevão é a cruz de Cristo, porque Estevão viu o modelo. Estevão teve um exemplo claro e Zacarias ainda não tinha visto. E talvez essa seja a única explicação mais plausível que eu tenha para esse texto e para esses dois personagens com mortes idênticas, mas com orações diferentes. Eu espero que você e eu sejamos tocados pelo poder do Espírito Santo a agirmos da maneira que Estevão agiu.
Por quê? Porque nós já temos o modelo, e o nosso modelo é Cristo. E o nosso modelo, Jesus Cristo, também não nos deixou órfãos. Ele mandou para nós e nos deu o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, o qual também podemos, assim como Estevão, pedir por bênção, inclusive para aqueles que nos perseguem, para os nossos inimigos, e também por aqueles que em algum momento nos agridem. Por isso, sigamos o modelo. Estevão seguiu o modelo de Cristo, e por isso nós devemos também segui-lo. Bom dia, que Deus o abençoe, o guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.